Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do BiblioThings. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai continuar analisando aí as questões da prova, a prova do CRB, né, da primeira região, que foi aplicada aí no dia 25 de outubro. Nesse vídeo de hoje nós iremos analisar as questões de 99 até a questão 104, beleza? Então, antes da gente começar a análise, como eu sempre peço, se você puder, compartilhe, comente, deixe o seu like aí no vídeo, que ajuda demais na produção dessas análises, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui as análises das questões, tá? Então vamos aqui para a tela. A gente começa aqui pela questão de número 99, né? Vamos julgar esse bloco aqui de questões que vão das questões 99 até a questão 104, beleza? O enunciado diz assim: quanto à organização de bibliotecas e as suas grandes áreas funcionais, julgue os itens de 99 a 104. Item 99. O planejamento bibliotecário é dividido em 3 níveis: o nível operacional, execução de rotinas e procedimentos; o nível tático, elaboração de planos setoriais; e o nível estratégico, formulação de políticas gerais. Bom, esse item aqui a banca deu como certo e eu também concordo com a marcação do item, né? Só para a gente poder marcar aqui, vamos colocar aqui, né? Para a gente poder editar o PDF, vamos colocar aqui, fazer a marcação do item certo, né? Então vamos lá. Então o item 99, né, foi marcado. Vamos adicionar um texto, o item 99 marcado como certo, beleza? Bom, a questão ela fala aqui de 3 níveis de planejamento. A gente pode dizer que esses níveis de planejamento, eles são divididos quanto ao horizonte temporal ou então quanto ao nível organizacional, né, que esse planejamento ele se preocupa. E a gente tem mesmo esses 3 níveis aí de planejamentos, né? A questão ela começou do mais baixo para o mais alto. Então temos aí o planejamento operacional, o planejamento tático e o planejamento estratégico. Vamos explicar aqui cada um desses tipos de planejamentos, né? O planejamento operacional, começando lá de baixo, é o que a questão abordou aí corretamente, né? Ele tem a ver mais com a execução de rotinas e procedimentos. Ou seja, o planejamento operacional é o como fazer, um planejamento bem detalhista, né? Ele se relaciona mais com procedimentos e execução de tarefas. Ele é um planejamento que, quanto ao horizonte temporal, ele é um planejamento de curto prazo e bem imediatista, né? Quando você faz um planejamento operacional, geralmente é para 1 ano ou até um período menor do que isso, né? Que é um planejamento de curtíssimo prazo. É um planejamento que detalha como as tarefas devem ser executadas e também ele é um planejamento aqui de abrangência local, né? Ele é mais restrito ao setor em que a tarefa, em que a atividade vai ser executada. Então isso é o planejamento aí operacional, beleza? O nível ali intermediário, que faz a ponte entre o nível tático e o nível entre o nível operacional e o nível estratégico, é o nível tático, né, o planejamento tático. Então, esse planejamento tático tem a ver aqui, né, a palavra-chave é setoriais, né, são planos setoriais. Então, o planejamento tático é um planejamento intermediário. Ele é um desdobramento do planejamento estratégico em diversos planos táticos, né? Então, quando se fala em planejamento tático, a gente está falando de um desses planos táticos, um desses planos setoriais. Ele possui aí um horizonte de médio prazo, ele é um pouco menos imediatista do que o planejamento operacional. O período dele, né, o horizonte de tempo dele é o médio prazo, o futuro próximo. Ele é uma ponte entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional e ele está no nível hierárquico imediatamente inferior ao planejamento estratégico e imediatamente superior ao planejamento operacional, beleza? E por fim nós temos aqui o planejamento de nível estratégico, que tem a ver com a formulação de políticas gerais, né? A palavra-chave aqui que a gente pode grifar são gerais, planejamento bem generalista, né? O planejamento estratégico ele é o planejamento da alta administração, o planejamento aí da organização como um todo. Ele envolve grandes processos decisórios ali que envolvem a organização como um todo. A abrangência de tempo do planejamento estratégico ela é uma abrangência aqui de longo prazo, é um planejamento que pensa já bem para frente, né, no longo prazo.
esse planejamento, o que se destaca nele é que ele está mais voltado para as relações entre a organização e o ambiente ao qual essa organização está inserida. Então ele não pensa tanto na execução de tarefas, mas ele pensa mais na relação da organização com o seu ambiente. E ele tem relação ali com as grandes estratégias da organização. Por isso que ele é um planejamento ali geral, genérico, beleza? Então o item 99, certo? Eu também concordo aí com o gabarito da banca, beleza? Bom, vamos aqui para a questão de número 100. Ela diz o seguinte: a estruturação de uma biblioteca deve se iniciar com a composição do acervo. Bom, esse item aqui eu achei até tranquilo, né? Flagrantemente errado, né? Esse item. O item ele afirma até algo absurdo, né? É como se no momento que a gente vai iniciar a estruturar uma biblioteca, a primeira coisa que a gente vai fazer é já compor o acervo, né? E a gente vê que não é bem assim, né? Estudando ali administração, organização e administração de bibliotecas, não é bem assim, né? A gente vê que é necessário primeiro, né, a gente planejar, a gente fazer um diagnóstico ali do ambiente, né? Então, o item erra ao afirmar que isso aqui deve se iniciar com a composição do acervo, né? A gente sabe que não é bem dessa forma. Quando a gente fala ali de planejamento de biblioteca, da organização da biblioteca, né, no planejamento, a gente tem algumas fases nesse planejamento. A gente tem as fases de análise e reflexão, temos a fase de decisão e montagem, a fase de ação e a fase de revisão ou fase de crítica, né, que são termos sinônimos. O que são cada uma dessas fases? A fase de análise e reflexão, nessa primeira fase, a gente define ali o diagnóstico organizacional, a gente obtém informações sobre o contexto ali em que a biblioteca está inserida, até antes do planejamento em si. A gente pega ali uma noção de ambiência, a gente começa a entender o ambiente em que a biblioteca está inserida, em que a organização está inserida, beleza? Aí depois nós temos também a fase aí de decisão e montagem, né? Essa fase é a própria elaboração do planejamento e vamos montar também, vamos alocar os objetivos, né? A gente vai determinar vai elaborar o planejamento e determinar a alocação de objetivos. Depois disso nós temos a fase de ação. Essa fase de ação é a fase onde o plano efetivamente ele vai ser executado. E como a execução ela nem sempre vai ser perfeita, nós vamos ter erros, vamos ter caminhos ali que devemos consertar, a gente vai ter também que fazer mudanças e adaptações, e aí a gente vai ter a fase avaliativa, né, que é a fase de revisão ou crítica, que é a fase em que a gente conserta esse processo, né, arruma o que não deu certo, enfim. Mas de qualquer forma, está errado afirmar que a estruturação de uma biblioteca se inicia com a composição do seu acervo, beleza? Então, vamos aqui para o item 101 agora. Bom, esse item ele diz o seguinte: suponha-se que uma biblioteca tenha formado um grupo composto por especialistas, usuários e acadêmicos para que, em reuniões organizadas, discutam e indiquem soluções de qualidade para determinados problemas. Nesse caso, é correto afirmar que a técnica utilizada foi a conhecida como técnica de grupo nominal. Bom, essa questão ela está certa, beleza? Também foi a resposta aí do gabarito preliminar da banca. Essa técnica de grupo nominal ela é descrita por Tarapanov na obra, né, dessa autora, e ela é denominada também de TGN, né, técnica de grupo nominal. Essa técnica ela é muito interessante porque ela é uma técnica de geração de ideias em grupo, tá? Então esse processo TGN ele é um encontro estruturado e ele oferece um procedimento ordenado para que sejam obtidas informações ali, informações qualitativas, né, de um grupo de tarefa, e essas informações são para resolver determinado problema. A Tarapanov ela diz que essa técnica ela pode ser considerada como um processo superior a outros métodos de identificação de problemas, pois, né, essa TGN ela permite melhor análise de problemas de geração de ideias em grande quantidade e qualidade. Então os procedimentos adotados na TGN são os seguintes: a gente tem a geração de ideias, a gente tem a propagação rotativa de ideias, a discussão seriada e voto. E ainda, né, falando aqui, citando a Tarapanov,
ela diz que a técnica de TGN tem como objetivo envolver a formação de um grupo composto por especialistas, usuários e gerentes que, em reuniões organizadas e bem estruturadas, discutem e indicam caminhos alternativos para os administradores de serviço, sistema ou entidade. Então, essa técnica, além de tudo isso, né, de ser uma técnica que é boa para colher ideias tanto de forma qualitativa quanto de forma quantitativa, essa técnica também ela pode ser adotada como coleta inicial de dados ali para um monitoramento tecnológico. Então, é muito utilizada também na abordagem ali de construção de cenários, beleza? Então, a questão 101, ela tá correta. E aí, você está gostando da análise até aqui? Tá achando legal? Bom, se você se interessar por um dos meus cursos ou então também pelas mentorias, aqui embaixo na descrição a gente tem o link aí, né, de como você pode acessar, beleza? E com todas as informações, e também caso você queira testar a qualidade do trabalho, né, não fique seguro de comprar, a gente tem também os depoimentos aqui dos nossos alunos, beleza? Então a gente vai agora analisar a questão 102, beleza? Então vamos lá. A questão 102, ela diz o seguinte: no que diz respeito à classificação de documentos, enciclopédias e dicionários devem ser classificados primeiramente pela forma e, em seguida, pelo assunto. Bom, essa questão aqui, ela está errada, também coincidiu com a resposta do gabarito preliminar da banca, tá? Questão errada. Por quê? Na minha visão, ela está errada por dois motivos, tá? Então a gente vai dissecar aqui essa questão, né? Analisar ela com muita calma. Quais são os motivos aqui que fazem essa questão estar errada? Bom, o primeiro, ele diz aqui que dicionários e enciclopédias devem ser classificados, né, primeiro pela forma e depois pelo assunto. Para mim, o primeiro erro da questão está nessa palavra devem. Ele traz aqui uma sugestão não, ele traz uma obrigatoriedade, né, uma ideia de obrigatoriedade. E a gente vai analisando as classificações, né, por exemplo, CDD, CDU e outras classificações, a gente vai ver que cada uma delas tem características específicas e algumas delas elas são prescritivas, ou seja, elas prescrevem, elas não dão escolha ao que como o bibliotecário deve classificar, e outras elas já são mais, digamos, sugestivas. Elas dão uma sugestão de como o bibliotecário deve compor as notações, mas essas classificações elas deixam ali a decisão para cada biblioteca, né? Então cada bibliotecário ali no momento da classificação, ele pode escolher se primeiro vai adotar pela forma ou depois pelo assunto. Ou seja, quando a questão ela falou que esses tipos de documentos devem, em qualquer situação, né, em qualquer classificação, ser classificados somente dessa forma, essa questão ela não ficou legal, esse enunciado, né, ficou errado por conta disso. E além disso, o outro erro que a gente pode destacar aqui também nessa questão é quando a gente lê a obra lá de Alice Príncipe Barbosa, né? Se eu não me engano, a Introdução ao Sistema de Classificação Bibliográfico. De cabeça, eu acho que o nome da obra é essa. Alice Príncipe Barbosa, né? Ela é genial, falando ali de regras de classificação. Ela fala de diversos tipos de classificação e tem uma seção do livro dela que ela traz alguns princípios de classificação. Inclusive, o professor Sebastião de Souza, no livro dele da CDU, ele reproduz, né, algum desses princípios de classificação. E são princípios muito interessantes porque a gente, como bibliotecário, utilizando esses princípios, a gente tem boas diretrizes de como proceder na hora de fazer a classificação. E aí, eu quero destacar dois desses princípios aqui que ela traz no livro. Um desses princípios, ela diz o seguinte, que o livro ele deve ser classificado onde for mais procurado, ou seja, ele deve ser classificado no assunto em que ele for mais procurado, né? No assunto que tem predomínio ali de interesse para o usuário, né? Atendendo ali uma demanda do usuário. E outro princípio de classificação diz o seguinte, que se deve classificar o livro primeiro pelo assunto e depois pela forma de apresentação ou pelo local, exceto quando for o caso de literatura, que é um caso em que a forma ela tem preferência. Então,
a gente vê que a questão, ela frontalmente, ela troca, ela inverte esses conceitos. Ela falou que o livro, que as obras, elas devem ser classificadas primeiro pela forma e depois pelo assunto, né? Isso se opõe ao que a Alice Príncipe Barbosa falou, que primeiro se classifica pelo assunto e só depois pela forma, exceto se for o caso aí de literatura, em que a forma ela tem uma importância primária, beleza? Então, item 103, ou item 102, né, desculpa, errado. Agora vamos para o item 103. Esse item diz o seguinte, né, uma questão um item muito interessante. O item 103 diz assim: por ser uma forma de gestão centrada em serviços, o CRM é utilizado na biblioteca para divulgação dos produtos e serviços por ela ofertados. Bom, esse item aqui, na minha visão, está errado, né? O gabarito preliminar também considerou errado, beleza? Eu marco aqui o item como errado, porque na minha visão, a questão ela trouxe aqui o conceito de marketing, não de CRM, tá? Embora o CRM, como o próprio nome diz, ele é a gestão ali do relacionamento com o cliente, né? Que é essa sentença que em inglês significa isso, embora ele se trate aí ele possa, né, ajudar na divulgação dos produtos e serviços ofertados pela biblioteca, a função primordial do CRM não é essa. Como o próprio nome diz, o CRM ele está focado em gerir o relacionamento com o cliente. Isso pode ajudar a divulgar os produtos e serviços da biblioteca? Pode, mas isso é função do marketing. A função do CRM é gerenciar esse relacionamento aí com o cliente. Então, a gente tem vários textos, né, que falam do CRM, textos muito interessantes que trazem essa lógica do CRM de organizações privadas com fins lucrativos para utilização na biblioteca, que é uma instituição sem fim lucrativo. E aí temos um autor que ele fala que o CRM ele pode ser definido de 3 formas. Ele pode ser definido como uma filosofia, como uma estratégia de negócio ou como uma ferramenta tecnológica. Então a gente tem essas 3 abordagens aqui para definir o que é CRM. Então vamos ver o que é cada uma delas? Bom, do ponto de vista da filosofia, o CRM é essa filosofia que ela enfatiza o relacionamento com o cliente, cuja ideia ela consiste em buscar de forma proativa a construção e o processo de manutenção do relacionamento de longo prazo. Então, uma organização que adota a filosofia do CRM, ela tem interesse em sempre manter esse relacionamento aí de longo prazo com o cliente, beleza? Bom, o outro ponto de vista que o CRM é definido é do ponto de vista da estratégia. O que significa isso? Do ponto de vista da estratégia, o CRM ele envolve a integração de pessoas, processos e tecnologia. Então a gente tem as pessoas e os processos e a tecnologia auxiliando esse relacionamento com as pessoas, beleza? Então, o CRM ele é uma estratégia organizacional que irá dirigir planos funcionais e ações em direção à construção de melhores relacionamentos com os clientes. Então, a gestão de CRM, né, a gestão de relacionamento com o cliente, é uma estratégia empresarial que coloca o cliente como elemento central dos processos do negócio, entendendo e antecipando suas necessidades com o objetivo de atendê-las da melhor forma. Então, a gente vê aqui que no âmbito da estratégia, esse relacionamento é feito já para tentar antecipar, tentar entender melhor as necessidades aí do cliente, beleza? E, por fim, no âmbito ali da definição de como tecnologia, o CRM é uma ferramenta que é apoiada ali por processos de Data Warehouse e Data Mining, né? O Data Warehouse, que são os armazéns de dados, é um repositório que contém inúmeras informações de todas as áreas do negócio da empresa, inclusive do cliente. E o Data Mining é aquele processo de exploração, de análise por meios automáticos, né? A gente tem inclusive Data Mining ali na indexação automática de textos, né? Na indexação. Então o Data Mining ele coleta informações, padrões de clientes e ajuda a organização a oferecer melhores produtos e serviços aí para o cliente, beleza? Então,
a questão aqui ela se referiu ao marketing, tá? Embora o CRM ele possa ajudar na divulgação dos produtos e serviços, ele de forma primária não é utilizado para isso, tá? Então, o que auxilia aí, o que é utilizado na biblioteca para a divulgação dos produtos e serviços por ela ofertados é o marketing, beleza? Item 103 errado. E para fechar a nossa análise de hoje, né? Na última questão aqui, vamos para 104. Ela diz o seguinte: a utilização de um cabeçalho apropriado para a recuperação rápida de informações contidas em um documento é premissa básica da indexação, né? Esse item aqui eu achei bem tranquilo também, item certo. Coincidente também com a resposta ali do gabarito preliminar da banca Quadrix, beleza? Para responder essa questão, né, a gente recorre aqui, como não poderia ser diferente, ao Lancaster. Ele diz que os termos atribuídos pelo indexador, eles servem como pontos de acesso mediante os quais um item é localizado e recuperado durante uma busca por assunto no índice publicado ou numa base de dados eletrônica. Então, o ponto de assunto, né, o termo atribuído pelo indexador, ele é um ponto de acesso, na verdade. Ele é um ponto de acesso em que o usuário ele consegue recuperar esse item, né? E essa expressão aqui, recuperação rápida de informações, ela foi tirada ali da obra do Rogério Henrique de Araújo Júnior, uma obra muito interessante que ele fala ali da indexação automática, né, nos processos ali de busca e recuperação da informação. Ele fala como essa indexação automática influencia nesses processos e ele traz uma centena de estudos e ele cita aqui o estudo de um autor chamado Welisch. E esse autor ele fala que uma boa parte do sucesso do processo de indexação está nas mãos do indexador. Claro, a gente tem vários fatores, mas grande parte do processo de indexação, né, o sucesso dele está na mão do indexador. E aí ele traz uma série de itens que são indispensáveis para que o indexador ele observe para que haja essa recuperação rápida de informações. E qual é um desses itens? Um desses itens é que o indexador ele deve certificar-se de que o cabeçalho utilizado é apropriado para as necessidades dos usuários e que vai apoiá-los na recuperação rápida de alguma informação contida em um documento, na identificação rápida da presença ou ausência de informação em um documento e na identificação de documentos em uma coleção, dentre outros. Então, a gente vê que esse cabeçalho apropriado para a recuperação rápida de informações contidas em um documento, isso com certeza é uma premissa básica da indexação, conforme a gente viu aqui. Então, item certíssimo, beleza? Bom, com isso nós finalizamos a análise de hoje. Eu espero que você tenha gostado, beleza? E mais uma vez reforço, se você puder, nos ajude aí comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, enfim, isso ajuda bastante para que a gente continue aí a produzir as nossas análises, beleza? Então, desejo aí bons estudos para todo mundo e eu te vejo aí em outros vídeos voltando aí com outras análises e outros temas, beleza? Um abraço, tchau, tchau!